No vídeo anterior, o nosso foco foi a potência em corrente alternada. Vamos seguir aprofundando nossas habilidades no que diz respeito à corrente alternada, tratando nesse vídeo do surgimento dos circuitos trifásicos. A energia que usamos no nosso dia a dia é gerada em corrente alternada e é assim que ela é fornecida aos consumidores. A produção e distribuição é feita em corrente alternada porque isso possibilita a distribuição de energia em potências mais elevadas e permite que as redes de distribuição sejam construídas a um custo mais baixo. Em uma configuração de distribuição como essa, o custo seria altíssimo se fosse gerado e distribuído em uma tensão contínua. Na corrente alternada, nós podemos fazer um complexo como esse, que se inicia pela geração, vai para a transmissão e chega à distribuição para os consumidores industriais, comerciais e residenciais, como um investimento governamental de retorno garantido. Normalmente, os geradores de corrente alternada são trifásicos, desde os pequenos geradores até os geradores de grande porte das usinas hidroelétricas. Basicamente, esses geradores possuem enrolamentos de bobinas que são dispostos de tal forma que na composição final teremos 3 bobinas. A partir daí, a energia elétrica vai ser gerada através de indução eletromagnética. A cada uma das saídas das bobinas, nós damos o nome de fase. E essas fases podem ser nomeadas como fase R, fase S e fase T. Cada bobina é posicionada de forma equidistante de 120 graus entre elas. É por esse motivo que a geração de tensão em cada fase vai ocorrer em momentos distintos. O que vai provocar a geração de tensão é a interação entre os campos magnéticos do estator, que é um campo magnético fixo, e das bobinas do campo magnético móvel. Usando o princípio do gerador elementar, nós vamos ver nessa animação como se dá a geração de energia em cada fase. Temos um estator com bobinas fixas e um campo magnético girante. Cada vez que o campo magnético girante corta o campo magnético de uma das bobinas, há a geração de tensão nessa fase dessa bobina. Veja agora lentamente como se dá a geração de energia nos enrolamentos dos geradores. Quando o campo magnético girante cortar o campo magnético da fase R, será gerada uma tensão nessa fase. Quando o campo magnético girante cortar o campo magnético da fase T, vai ocorrer exatamente a mesma coisa, a geração de tensão na fase T. E assim, sucessivamente, essas tensões são geradas nas fases indefinidamente, enquanto o campo magnético estiver em movimento. Na sequência, a próxima será a fase S. Quando o campo girar, uma tensão vai ser gerada na fase S pelo mesmo motivo que vimos anteriormente. Cada fase tem sua geração de tensão em tempos distintos. Sempre que o campo magnético girante cortar o campo magnético fixo do estator, vai gerar uma tensão na fase que tem o seu campo magnético cortado. Para facilitar o entendimento, vamos analisar essa ação graficamente. Aí temos o campo magnético girante e as fases. No gráfico, temos as fases representadas pelas letras R, S e T e o momento que se inicia a geração de tensão em cada uma das fases. As fases estão defasadas entre elas de 120 graus. Veja no gráfico, de 60 graus
a 180 graus, temos 120 graus. De 180 graus a 300 graus, também temos 120 graus. Veja que entre as fases RS temos 120 graus e entre as fases S e T também temos 120 graus. Isso é o defasamento entre as fases, que vai se manter constante enquanto o campo magnético estiver em movimento. No gráfico, podemos observar a representação dos ciclos que são gerados em cada fase e o momento que se inicia a geração de tensão em cada uma delas. Definidos os níveis de tensão a serem gerados, podemos ter dois tipos de ligações nos equipamentos de distribuição de energia: a ligação em triângulo e a ligação em estrela. Em outro vídeo, iremos estudar essas ligações com mais detalhes. Por enquanto, vamos nos limitar à ligação em estrela, que é a mais comum nos transformadores de distribuição que chegam ao consumidor residencial. Nesse tipo de ligação, as extremidades das bobinas são interligadas por um condutor comum a todas elas. Cada bobina tem duas extremidades e uma das suas extremidades é ligada a um condutor comum. É a partir desse ponto que surge o condutor neutro. Esse neutro vai ser sempre aterrado por motivos que conheceremos posteriormente. As demais extremidades das bobinas são as fases que iremos nomear como fase R, fase S e fase T. Cada fase representa uma bobina do gerador. A distribuição de tensão em estrela apresenta algumas peculiaridades no que diz respeito à tensão elétrica. Em um sistema de 220 e 127 volts, por exemplo, nós teremos duas tensões diferentes: a tensão entre fase neutro, que chamamos de tensão simples, e a tensão entre fases, que podemos chamar de tensão de fase, tensão de linha ou ainda de tensão composta. No gráfico, podemos analisar com mais clareza a dinâmica das tensões no circuito ligado em estrela. No circuito que criamos, a tensão entre as fases, que é a tensão composta, será sempre 220 volts, e a tensão entre qualquer uma das fases e o neutro vai ser sempre 127 volts. Um detalhe interessante é que as tensões das fases não se somam. A relação não é aritmética. Por esse motivo, nós teremos 220 volts entre duas fases e 220 volts entre as três fases. É um detalhe que merece ser observado com cuidado. As fases não se somam. Elas têm uma tensão trifásica já definida na criação do seu sistema de distribuição. Podemos considerar o circuito trifásico como se fossem três circuitos monofásicos. A diferença é que em três circuitos monofásicos independentes temos três neutros, um para cada circuito. No circuito trifásico temos apenas um neutro para todas as fases. Vamos analisar graficamente o que ocorre. Observe esses três circuitos monofásicos. Cada um tem o seu neutro e a sua fase independentes. Vamos transformar esses três circuitos monofásicos em apenas um circuito trifásico. Vamos retirar os neutros e fazer as ligações do circuito trifásico com apenas um neutro. Aí estão as três fases e o circuito tem apenas um neutro que será combinado com as fases. Essa é a diferença básica.
Nos circuitos monofásicos, cada um terá o seu neutro e a sua fase independentes. E no circuito trifásico, vai haver apenas um neutro para todas as fases. Como já vimos anteriormente, o neutro é comum em uma das extremidades de cada bobina. No circuito trifásico, reduzimos o número de condutores associando os condutores neutros em um só condutor. Consequentemente, o custo da nossa instalação será reduzido. Daqui por diante, as bobinas serão sempre citadas em nossos vídeos. No próximo vídeo, iremos conhecer com detalhes os circuitos ligados em estrela e os circuitos ligados em triângulo. Um forte abraço a todos e até lá!